se a luz que você está, assim se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a dois donos ou a dois senhores ao mesmo tempo, porque vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo para vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver. Não se preocupem com a roupa que vocês precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os pássaros. Eles voam pelo céu. Eles não semeiam. Eles não colhem. Eles não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não são muito mais importantes do que pássaros? Nenhum de vocês pode encompridar ou aumentar a sua vida, por mais que você se preocupe com isso. Por que você se preocupa com roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham. Elas não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo para vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. É claro que Ele também vai vestir vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados. Não se perguntem, aonde é que nós vamos arrumar comida? Onde nós vamos arrumar bebida? Onde vamos arrumar roupas? Porque os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar a sua vida. Põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. E Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas dificuldades. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, Senhor. O Senhor sabe que sou grato. E eu quero pedir, Pai, que hoje eu seja um canal para falar com os meus irmãos aquilo que o Senhor quer falar com eles, da mesma maneira que o Senhor tem falado comigo. Que esta palavra ela venha a ser, Pai, uma flecha poderosa que atinja os nossos corações e a gente tenha uma mudança de hábito, uma mudança de vida, para que nós venhamos te servir de maneira diligente, como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos voltar. Pega aí a tua Bíblia, vamos voltar no 22 lá. Nós vamos ler trecho a trecho, tá? Mas antes de ler o 22, eu quero te dizer uma coisa. Existem dois Jesus. Dois. E aí eu quero que você faça uma reflexão hoje. Por isso é importante que você preste atenção. Eu sempre falo aqui para vocês, quando eu venho trazer uma palavra. Você está aqui? Paulo fala assim que nós devemos prestar um culto, quem sabe essa? Racional. Mas o que é culto racional? Culto racional, você sabe por que você está aqui. Você sabe por que você veio hoje. Mesmo que você estivesse desanimado, mesmo que você estivesse sem vontade. Eu vou na igreja porque Cristo me salvou e eu preciso me alimentar. Às vezes a gente vai estar aqui, às vezes a gente vai dar uma distraída, mas tem uma batalha na sua cabeça com as preocupações e fala, não, preciso prestar atenção. Porque eu sei que eu preciso prestar atenção, tem algo que Deus quer estar falando comigo. Então vamos vencer essa batalha e preste atenção naquilo que Deus tem para falar com você hoje. Vamos prestar um culto racional ao Senhor. Tá bom? Então existem dois Jesus. Existe o Jesus daquele que vai curar, aquele que vai entregar uma vida próspera, aquele que se preocupa inteiramente, unicamente com você.
E existe um Jesus na qual ele é o Senhor e você é servo. Eu quero que você faça uma reflexão hoje para ver qual que é o Jesus que você tem crido. Tá bom? Vamos ler o 22. Ele fala assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Quem é a luz? Só que tem uma maneira específica que Jesus fala com a gente. Uma não, várias. Ele vai falar através da gente, com a gente, através de uma oração, através de um louvor, mas a maneira principal é através da palavra. O salmista, lá de muito tempo atrás, ele fala que nós devemos meditar dia e noite, dia e noite, dia e noite, ou seja, o período todo. Verdalice, o que você comeu ontem de manhã? Batata doce? E domingo passado? A Ordalice é um exemplo não prático do que eu queria falar. Qual que é o cerne do que eu queria dar de exemplo? Mas boa, batata doce é muito bom. Se a gente não ler a palavra diariamente e nos alimentarmos, dificilmente a gente vai meditar de dia e de noite. Precisa ser algo, irmãos, constante. Para que nós estejamos cheios, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar a Deus, buscar a Cristo. É uma aliança individual. Lembra do horsepower, da cavalo de força? Esse Deus que criou, que tem um poder infinito. Hoje eu vim pensando vindo para cá, sobre aqueles filmes de terror, que o cara é puxado, arrastado por um demônio do nada, ele é destroçado, as panelas sobem. O nosso Deus venceu esse tipo de casta de demônios. Ele é mais forte do que esse tipo de demônios. É que a gente não consegue ver. Eu quero ter uma aliança com esse Deus, que venceu. Ele venceu a morte, irmãos. Se lembra das pessoas que você ama que morreram? Ele venceu a morte física também, meu. Esse Deus que eu quero ter aliança. E como que eu busco esse Deus? É lendo pouquinho a pouquinho. É pequenininho. A busca é pequenininha. E aos poucos você vai aumentando. Eu quero ter uma aliança com esse Deus. E ele fala aqui, para que o meu interior seja de luz, os meus olhos têm que ser luz. Mas como que se torna isso? Buscando, mano. Por que buscando? Porque através da palavra você vai aprender como agir lá fora. Então você precisa ter, para ter essa aliança com Jesus, você precisa buscar. E ele fala que se você buscar, os seus olhos serão luz. Então o teu corpo vai ser luz também. É uma consequência. Lembra que a Sara falou? É consequência. Vamos continuar lendo. O 24 diz assim, um escravo ele não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Porque um vai rejeitar o outro e um vai preferir o outro. Um será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Isso quer dizer o que, irmãos? Você tem que escolher entre um Jesus de você, ou você vai servi-lo, ou você vai pedir para que ele te sirva. É simples a conta. Eu consigo ver nitidamente como um exemplo do Horácio que o pastor deu. Ele está agradecendo porque ele está sentindo pouca dor. Ele está sentindo dor, mas ele está sentindo pouco e ele está agradecendo. Olha a perspectiva que ele teve. Não é um papo assim, sabe, ministerial, nem um papo de coach, mas é ser grato. Ele tem uma ligação, ele tem uma aliança direta com o Criador. É diferente. É uma coisa que não dá para você entender, você precisa buscar para viver, entender. É diferente, então não dá para você escolher servir a Deus, mas você fala assim, Senhor, eu preciso só pensar, eu preciso, Senhor, de ajuda para pagar a conta, Senhor, eu preciso para aquilo. Ele inclina os ouvidos para falar com a gente, mas a maneira que a gente chega
Talvez não fique tão palpável, então eu vou dar um exemplo. Se você começa um relacionamento com uma pessoa, você quer estar com ela por estar ou você quer estar com ela porque ela tem dinheiro, porque ela é bem de vida, porque ela tem uma casa em Alphaville? Consegue fazer uma comparação? Por que nós buscamos a Deus? É porque é por aquilo que Ele pode nos dar? É porque eu estou em necessidade? Ou porque Ele me salvou e eu sou obrigado? O que significa obrigado? Eu me sinto obrigado a te retribuir, Senhor. Eu me sinto obrigado a retribuir pelo aquilo que o Senhor fez para mim. Esse tipo de aliança. E a Bíblia está falando, ele faz um comparativo aqui, que você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Irmãos, se eu falar para você que eu não queria um carro novo, que eu queria uma moto nova, que eu queria ganhar mais, eu vou ser um hipócrita. Mas ele está falando aqui que eu não posso amar os meus próprios interesses e servir a Deus ao mesmo tempo. E o servir a Deus, irmãos, é o servir, esse buscar, essa aliança com o Senhor. Porque você pode ser um missionário, mas ao mesmo tempo você pode não ser uma pessoa que vai estar na igreja. Cada um vai ter um ministério. E como que você vai saber qual é esse ministério? Buscando ao Senhor. Mas a gente vai começar pequenininho, devagar. Você não precisa... Você vai fazer uma transformação aos poucos com a gente. Mas para isso você tem que estar cheio, para os teus olhos serem luz. Lembra que no 23 ele fala, se a sua luz virar escuridão, quão terrível vai ser. Por isso que quando a gente vê uma pessoa se afastando, o quanto de destruição essa pessoa sofre quando ela se afasta de Deus. Então é uma coisa que você tem que querer. Não dá para servir o Jesus que só dá e o Jesus de servidão. A maioria das pessoas vão escolher esse Jesus aqui, ó. O Jesus lá, que ele vai falar assim, eu te amo tanto, pode continuar fazendo, porque o que importa é que eu te amo, eu aceito você como você está. Isso é verdade, mas ele não compactua com o pecado. Servir é renunciar a gente. Servir é quando você tiver, eu gostei dessa frase hoje, quando você estiver caminhando nas trevas, à noite, naquelas florestas escuras, e se eu tiver a luz da lua para iluminar ali, é ali que o Senhor quer você, e Ele vai estar com você atravessando. Ele não vai, durante a noite, Ele não vai puxar o sol de novo para clarear o caminho. Ele vai te ajudar a andar nas trevas. Você vai passar por aquilo. E durante as trevas, Ele vai criar esse laço com você, para que você fale dele, para que você sirva a Ele. Irmãos, o evangelho não é dinheiro, o evangelho não é Jesus servir você, é você servindo, ele veio para trazer salvação. Ele quer usar você. 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que vocês precisam para viver. Não se preocupem com roupa que você precisa vestir. Ué, a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que roupas? A gente se preocupa, irmãos. A gente é ser humano. Nossa, eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta lá. Meu, falta 1.000, 2, 10, 20 mil reais. Eu não sei de onde eu vou tirar. Não estou falando para você ser displicente com as tuas contas. Mas aqui representa o quê? Aqui é Jesus falando. Ele está falando o seguinte: eu sei que vão ter imprevistos. Vai ter um tempo que eu não vou. Ele está falando para os discípulos. Eu sei que vai ter um tempo que eu não vou estar aqui para ajudar vocês. Eu não vou estar aqui fisicamente para segurar o rojão com vocês. Mas o Senhor, o meu Pai, ele vai estar. E ali o Espírito Santo não tinha descido ainda. Assim, ó, calma o teu coração e confia em Deus. Confia. Você vai estar caminhando pelas trevas, só vai ter a luz da lua para iluminar o caminho, mas eu vou estar ali com você. Você não vai passar fome. Você não vai ficar nu. Confia. Você é mais importante do que isso. Deixa de olhar para o Deus que te serve. Sirva a Ele. Você foi chamado de servo. Você foi chamado para servir.
E aí ele faz um comparativo. Um comparativo que seria uma coisa normal. Hoje a gente aqui que mora na cidade grande tem dificuldade, mas às vezes a gente vê os pássaros, né? E ele fala assim, ó, olha os pássaros no 26. Eles voam pelo céu, mas eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam depósitos. No entanto, o pai de vocês, que está no céu, ele dá de comer. Vocês não são mais importantes que o passarinho? E olha só que interessante. Eles não semeiam. Eu vi e vejo ainda Sara e o Gabriel estudando pra caramba para certificações lá da Serra Sinal. São os maiores arquitetos ali do Brasil. Vejo a Mayara estudando para nutrição, são mais perto. Eu vi a Thalita crescer estudando, falando de prova. Ou seja, eles estão semeando. Assim como vocês também estudaram e semearam. Às vezes, eu lembro que a minha mãe falava assim, ó, teve uma época que eu não comprava roupa. Ela semeou na nossa vida. Vida como filha. Os pássaros não colhem. A gente colhe fruto da nossa dedicação. Eles não guardam depósito. Eu lembro que a Sara e o Gabriel falavam assim, ó, a gente vai juntar aqui, não sei o quê, para um propósito, para comprar um apartamento. A gente também não. Mesmo a gente fazendo assim, a gente tem imprevistos. Então, se você pensar a nível criatura, a criação não faz nada disso. A criação não faz nada disso. Tem umas outra criatura racional, que são nossos semelhantes, que também não fazem isso. A maioria, né, Gabi? A maioria. Mas Jesus está falando aqui, vocês são muito mais importantes que pássaros. Vocês são mais importantes que pássaros. Ele está falando assim, a criação é sustentada por Deus. Eu estou ouvindo aqui, eu estou morrendo para dar vida eterna para vocês. Parem de se preocupar com o que é terreno, porque eu vou cuidar. Deus, o Senhor, o Pai, vai cuidar de vocês. Se preocupem com o que é eterno. Se preocupem em levar o Evangelho. Se preocupem em ter uma ligação comigo. Os apóstolos viam Jesus em carne. Sabe o churrasco que a gente faz? Que a gente se conhece, a gente troca uma ideia? Era esse relacionamento que eles tinham com Jesus e eles não entendiam o que ele falava. Poxa, o Senhor está nos falando, se preocupe em me buscar. Se preocupe em ter uma aliança comigo. Meu, eu já falei isso aqui no outro culto. Eu não consigo entender como um Deus que tem tanto poder como o nosso Senhor tem, ele quer ter um relacionamento com a gente. Sabe, isso é um privilégio. Vou dar um exemplo. Como que a gente é bobo? Como a gente é bobo? A gente se preocupa, por exemplo, a gente se sentiria honrado, muito honrado, em, por exemplo, nossa, eu gostaria tanto se eu tivesse uma hora de conversa para saber, de repente, lá, sei lá, com o Trump. Que nem a minha cunhada gosta da Demi Lovato. Ah, eu queria muito conhecer a Demi Lovato. Ah, eu queria conhecer. Fala uma pessoa que você queria conhecer, Thalita. Sei lá, qualquer uma. Sei lá, queria conhecer o. Eu gosto de anime, queria conhecer o cara que desenha as animações lá do Demon Slayer. Nossa, como que fútil, cara. O Senhor, o Criador do universo, quer ter esse relacionamento com a gente, quer falar com a gente não dá esse valor. Vamos continuar, ó. Olha que interessante. Nenhum de vocês pode, no 27, nenhum de vocês pode aumentar a vida de vocês, por mais que você se preocupe com isso. Ô, Geração Saúde, tá preocupado aí em ficar no shape? Tá preocupado em melhorar a vida? Isso é vaidade. É importante, mas isso não é mais importante que ter uma aliança com o seu Criador, com Jesus que quer que você sirva a Ele. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, elas não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como as flores. É Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá vocês também, porque tem uma fé tão pequena. Então assim, ele está usando
Jesus está usando um comparativo, mas a gente pode trazer aqui para os nossos dias assim, por que você está preocupado em aquilo que comer? Por que você está preocupado com aquilo que você tem que vestir? Você não confia no Senhor? Você fala que confia no Senhor, e a sua aliança com Ele, como que está? Vou te dizer uma coisa, nem os caras lá, nem a Gisele Bündchen, que veste lá o Gucci, Louis Vuitton, nem ela se vestiu tão bem quanto as flores do campo, que é o Senhor que te dá o sustento para elas. Elas não colhem, elas não plantam, e elas estão ali. Vocês são mais importantes do que plantas. Sabe o Hamilton, que tem lá as Ferraris, lá, tem roupa de grife, nem ele se veste tão bem quanto as flores do campo. Significa que nem ele, que é tão rico, está no controle. O Senhor vai sustentar você. Você é mais importante do que ele. É mais ou menos nessa linha. É que Jesus usava uma comparação, ele comparou Salomão. Salomão era foi o rei mais rico e mais sábio. Mais sábio. É que às vezes a gente não dá importância. Então, por exemplo, sabe quando você chega alguém e fala assim, olha só, é muito importante aqui o consumo de magnésio para que você não tenha cãibra e não sei o que. Você fala, nossa, rapaz, essa menina aqui, ela é estudada, hein? Nossa, como que ela é inteligente. Imagina uma pessoa que sabe de tudo naquela época, que era sábio, sabia dar conselhos e solucionar problemas daquela época. É esse cara que Jesus comparou e disse assim, ó, nem esse cara que era o top se vestiu tão bem. Segure e confie em mim. Se preocupe em me buscar. O resto, eu sei o que você precisa. Eu sei que você está preocupado em trocar de trabalho e não ter dinheiro para pagar a conta e passar fome. Eu sei que você está preocupada que o pessoal no seu trabalho está pegando no seu pé e às vezes você quer largar tudo. Eu sei que você está preocupada que você ainda não arrumou o seu trabalho. Você não está na sua área. Eu sei de tudo isso. Mas confie em mim. Eu vou te dar o que você precisa. Eu vou te dar o que você precisa, mas eu quero que você me busque como servo. Me serve. Me serve. 31. Portanto, não fiquem preocupados. Perguntando, onde que a gente vai arrumar comida? Onde que nós vamos arrumar bebida? Onde que nós vamos arrumar roupas? Agora... Segura essa aí. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Irmãos, vamos lá. A Lúcia falou aqui da Orac lá dos 12 apóstolos trans. Ele está falando assim, que se a gente fica colocando o nosso coração só nessas preocupações, a gente está fazendo igual esse tipo de gente. Sabe comer lixo? Espiritualmente falando, está falando assim, se você coloca a tua preocupação só nisso e deixa de buscar o Senhor como servo, você está comendo lixo também. Olha, isso é pesado, né? É motivo de vergonha. Motivo de vergonha pra gente. Não confiar em Deus é motivo de vergonha. Portanto, aí a orientação. Deus entende que a gente tem essas preocupações que está na nossa carne, no nosso DNA. Ele entende. Ele entende. Você acha que o Criador, o que criou a raça humana, você acha que ele não entende? Ele não conhece o que ele criou? Você acha? Então, ele dá uma orientação muito simples aqui. Ele fala assim, ó, no 33. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que ele quer. E ele lhe dará todas essas coisas. Mas ele não está falando que ele vai te dar um apartamento em Copacabana. Ele não está te falando que ele vai fazer que você mude de trampo para ganhar o dobro. Ele não está falando isso. Ele não está falando que você vai ficar curado, curada. Ele não está falando que você vai sair de 150 quilos para 60 em uma semana, um mês. Não é isso. Não existe fórmula mágica. Ele está falando o seguinte: o que você precisa para sobreviver, eu vou prover.
Eu vou prover. Se você quer uma comunhão, uma aliança comigo, com o Criador, só coloque em primeiro lugar no seu coração a mim. Coloca eu, Cristo, coloca eu em primeiro lugar. Aí a gente para, aí é cada um aqui. Começar a refletir. Se você tem colocado as suas atitudes, pensa nas suas atitudes. Eu não estou falando assim, ó, de vir à igreja. Esquece o vir à igreja. Esquece. Coloca lá, amanhã é segunda-feira. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Qual é a primeira coisa que você pensa? Qual é? Ah, tudo bem, às vezes a gente está na correria e tal. O quanto você está abrindo mão do seu dia para buscar a Deus? Pensa aí. Não precisa ser muito, irmãos. Eu não estou falando para você separar 1 hora. Eu não estou falando para você separar 30 minutos. Não estou falando para você separar 15 minutos. Estou falando para você separar 5 minutos. Fazer uma oração de 15 segundos. Você consegue fazer isso? Será? Mas a primeira coisa é você com Deus. Você não precisa começar grande. Pense nisso. Nessa semana que se inicia hoje, você não precisa começar grande. Começa pequenininho. E coloca o reino em primeiro lugar. Porque o restante ele vai acrescentar. E por fim, ele fala assim, ó, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele vai trazer as suas próprias preocupações. E para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Para concluir, uma das doenças que mais tem afligido a nossa raça, na atualidade, ela é uma doença que começa com A. Quem sabe qual é a doença? AN. Não, AN é ansiedade. Na psicologia, o cerne, você vai destrinchando a ansiedade. Vai destrinchando para entender qual que é o motivo da ansiedade. No final, a raiz da ansiedade, ela é o medo. Medo de alguma coisa. Alguma insegurança. E normalmente o medo ele está atrelado à sobrevivência. Sobrevivência. Irmãos, se você buscar a Cristo, tenha certeza, Ele não vai te desamparar. Ele não vai deixar faltar comida, não vai deixar faltar você se vista. Olhe para Jó. Olhe para Jó. Não significa que você não vai passar um perrengue. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Tudo. Perdeu mulher, perdeu fazenda, perdeu casa. Irmãos, Deus quer falar com você. Se for preciso te colocar num lago de charco, lugar imundo, lugar podre, para você ouvir a voz dele, ele vai fazer. Se você o quiser. Ele quer que você escute a voz dele. Mas ele não vai deixar que você morra. Ele não vai deixar que você pereça. Ele mesmo prometeu. Você acabou de ler. Onde que está? Onde que está essa promessa que o próprio Jesus falou? A gente leu hoje. Qual que é o capítulo? Qual que é o livro? Hã? Mateus 6. Ele que prometeu, não fui eu. Se for necessário você ir lá para o fundo do poço para ouvir a voz de Deus, o que você acha? Tá afim? Não sei, eu estou perguntando para vocês. Eu sou só um instrumento hoje. Essa mesma pergunta para mim foi feita esses dias. Eu falei, isso mesmo aqui, Senhor. Porque isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Você quer uma aliança com seus filhos? Você quer uma aliança com o Criador? Não sou eu que vou escolher por você. Que aliança, que tipo que você quer ter? É uma aliança com o seu chefe? Para ele te promover? É uma aliança com seus pais? Ou é com o Criador? Que tipo de aliança que você quer? Eu não posso escolher o que você quer. Mas eu posso te falar que não tem nada que pague essa aliança com o Criador. É algo que você precisa
mergulhar para entender. Lembra da floresta escura à noite, que só vai ter a luz da lua? Ele tem caminhado comigo, posso te dizer. Vai caminhar sozinho? Escolhe, irmãos. Todos aqui já são salvos. Mas se você não pedir para ele caminhar junto com você, ele não vai caminhar. Escolhe aí. Escolhe. Em primeiro lugar, o reino, a servidão. Quem que é o rei? Você é servo ou você tem sido rei? Pense nisso, que essa semana seja diferente, que você possa escolher ser servo. Uma outra coisa para você pensar. O Senhor fala assim, ó, que ele não poupou nem o próprio filho. Quem dirá você? Pense nisso. O Senhor, ele não poupou Jesus para concluir aquilo que ele foi chamado. A gente fala, ai Senhor, eu quero trabalhar na tua obra, eu quero ser chamado. Tenha ciência daquilo que você está pedindo. Ser chamado para trabalhar na obra do Senhor significa que você vai despender muita energia, se não toda. Se não ficar sem forças. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas é muito recompensador, irmãos, o trabalho, o resultado. Ver pessoas salvas. Ver pessoas vendo Cristo brilhar em você. Lembra a luz que a gente falou do nosso corpo? Você precisa tomar pequenas atitudes. Pequenininho. Começa pequeno. E o Senhor vai falar com você como que você deve trabalhar. Tá bom? Em nome de Jesus, muito obrigado. Vou entregar a palavra para o pastor. Que o Senhor te abençoe.